Presidente Lula indica Flávio Dino para ser ministro do STF e Paulo Gonet como novo procurador-geral da República. Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, diz que o presidente ainda não decidiu se vai aceitar convite para a posse de Javier Milei, da Argentina. Realizada a quarta troca de reféns entre Israel e Hamas e cessar-fogo deverá ser prorrogado. Confirmada em São Paulo, greve do metrô, trens da CPTM, funcionários da Sabesp, Fundação Casa e professores da rede estadual. Sai regulamentação da lei que prevê igualdade salarial entre homens e mulheres na mesma função. Balanço da Black Friday decepciona mercado, com vendas quase 16% menores do que no ano passado. 835 mortes dão ao Brasil a liderança do ranking mundial de mortes causadas por raios. E no Pan-Americano, realizado no Chile, o país saiu como campeão, com mais do que o dobro de medalhas conquistadas pelos Estados Unidos, que ficaram em segundo lugar. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Depois de quase 2 meses de espera, saiu a indicação do novo ministro do STF. O presidente Lula escolheu o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, para a vaga de Rosa Weber, que se afastou por aposentadoria. E o novo procurador-geral da República deverá ser Paulo Gonet. Flávio Dino é ministro da Justiça e senador eleito pelo estado do Maranhão. Já foi governador e deputado federal. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, é filiado ao Partido Socialista Brasileiro e tem um perfil irônico e combativo. Em audiências na Câmara dos Deputados e no Senado, esteve no centro de brigas e zombarias. Eu sou senador da República, sou ministro de Estado e estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet, porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. Paulo Gonet, indicado para a vaga de Procurador-Geral da República no lugar de Augusto Aras, é vice-procurador da República e vice-procurador eleitoral. Durante o julgamento de Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, por causa da reunião com embaixadores, Gonet votou pela inelegibilidade do ex-presidente. Formado pela UNB, Paulo Gonet é mestre e doutor em Direito e está no Ministério Público Federal desde 1987 e, desde 2012, ocupa o cargo de subprocurador-geral da República. Paulo Gonet e Flávio Dino se reuniram na manhã desta segunda-feira com o presidente Lula no Palácio da Alvorada, antes do presidente embarcar para a COP28. Na oportunidade, o presidente Lula assinou as indicações para enviar ao Senado Federal. As indicações de Paulo Gonet para a PGR e de Flávio Dino para o STF já foram enviadas ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e agora serão avaliadas pelos senadores. Tanto Paulo Gonet quanto Flávio Dino serão sabatinados na Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovados, os nomes seguem para a votação no plenário do Senado Federal, onde é preciso o apoio de mais da metade dos senadores. Para conseguir votar estas indicações e outras pautas relevantes, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, anunciou que fará um esforço concentrado entre os dias 12 e 15 de dezembro. Um pouco mais cedo recebi um telefonema do presidente Lula, comunicando as indicações ao Senado, que agora foram formalizadas no sistema e com os documentos entregues. Dessa forma, ao recebê-los, nós vamos dar o encaminhamento devido, que é o encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, assim como fizemos e faremos em relação a outras indicações, que ficará a cargo das comissões do Senado em relação a todas essas indicações, o timing para poder realizar sabatinas e fazer a apreciação nas comissões e encaminhar
à presidência para designação de pauta. Nossa intenção para todas essas indicações de Banco Central, de CAD, de embaixadas, PGR, Supremo, estabelecemos um esforço concentrado entre os dias 12 e 15 desse mês de dezembro. Flávio Dino é o segundo indicado ao STF por Lula apenas este ano. Em junho, o presidente indicou e conseguiu a aprovação de Cristiano Zanin para ocupar a vaga de Ricardo Lewandowski. Além de Zanin, Lula indicou em outros mandatos a ministra Carmen Lúcia e o ministro Dias Toffoli. Aprovando Flávio Dino, serão 4 ministros indicados por Lula no plenário do STF. No total, o quadro atual da Suprema Corte tem 7 indicados por governos petistas. Luiz Fux, Edson Fachin e o presidente Luiz Roberto Barroso foram indicados por Dilma Rousseff. Flávio Dino agradeceu a indicação para ser ministro do STF. Em uma rede social, ele escreveu, abre aspas, o presidente Lula me honra imensamente com a indicação para ministro do STF. Agradeço mais essa prova de reconhecimento profissional e confiança na minha dedicação à nossa nação. Doravante, irei dialogar em busca do honroso apoio dos colegas senadores e senadoras. Sou grato pelas orações e pelas manifestações de carinho e solidariedade. Fecha aspas. E o subprocurador-geral da República, Paulo Gonet, que foi indicado para o cargo de procurador-geral, escreveu, abre aspas, agradeço ao senhor presidente da República pela honra que me confere, ao indicar o meu nome ao Senado Federal para o cargo de procurador-geral da República. Nos próximos dias, espero poder encontrar-me com os senadores da República na expectativa de merecer de cada um a confiança no meu propósito de servir da melhor forma aos interesses dos valores republicanos e constitucionais do país. Fecha aspas. E logo depois das indicações, o presidente Lula já embarcou para mais uma viagem por 4 países. Acompanhado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deverá visitar a Arábia Saudita, o Catar e a Alemanha em busca de investimentos para o país. O giro vai terminar em Dubai, nos Emirados Árabes, onde de 30 de novembro a 12 de dezembro acontecerá a COP28, a Conferência do Clima. Como consequência, o vice Geraldo Alckmin assumiu a presidência do Brasil. E hoje foi o último dia de trégua entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Mas, como a troca de reféns por presos foi bem sucedida, a ideia é estender o cessar-fogo por mais 2 dias. Desde a última sexta-feira, 58 reféns e 117 presos palestinos foram libertados. Principal mediador da atual guerra no Oriente Médio, o Catar afirmou que o cessar-fogo iniciado na última semana e prestes a acabar entre Israel e o Hamas foi prorrogado por mais 2 dias. Essa informação também foi confirmada pelo grupo terrorista. Contudo, por hora, o governo de Tel Aviv não se manifestou sobre a extensão do acordo. Não divulgar o acerto de prorrogação do acordo pode ser visto como uma estratégia israelense, já que o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou estar avaliando a 4ª e última leva de reféns que podem ser libertados. Ainda não está claro qual é o empecilho com essa última lista, mas pessoas que acompanham a situação de perto disseram que o problema era a falta de garantia de que as crianças mencionadas na lista do grupo terrorista serão devolvidas com suas mães e avós, que também podem estar em cativeiro. Além disso, existe a promessa de Israel sobre o acordo, onde eles diziam que o governo do país poderia prolongar a trégua em 1 dia para cada 10 reféns adicionais libertados pelo Hamas. O mundo acompanha de perto essa crise e aumentou nesta segunda-feira a intensidade do apoio ao cessar-fogo mais prolongado. Países como os Estados Unidos receberam com otimismo a ideia de aumentar em mais 2 dias a pausa no conflito. Como principal apoiador, os norte-americanos sabem da importância dessa ação e o presidente Joe Biden chegou a conversar com Netanyahu e concordaram em continuar trabalhando para garantir a libertação de todos os reféns.
Mas enquanto existem incertezas sobre o que poderá ocorrer nos próximos dias, um outro fator, ou seja, a guerra, ainda segue nos planos do Estado sionista. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, disse que os militares estão se preparando para uma nova fase do conflito, mas que espera que possam trazer para casa o máximo de reféns possíveis antes disso. Até agora, o cessar-fogo já libertou 58 reféns em troca de 150 pessoas mantidas por Israel como prisioneiras. A trégua ofereceu um alívio aos moradores de Gaza, mas a situação humanitária continua perigosa e as necessidades sem precedentes. A ONU informou que desde sexta, 248 caminhões de ajuda entraram na faixa de Gaza. Com origem no Brasil, o primeiro golpe no mundo a permitir o desvio de pagamentos por aproximação mira, sobretudo, lojas de shopping e postos de gasolina. A informação foi divulgada em evento da Kaspersky. Para driblar o protocolo de segurança usado no pagamento por aproximação, os criminosos bloqueiam a comunicação da maquininha e exibem esta mensagem, com falhas de acentuação e de digitação. Erro, aproximação, insira o cartão. Assim induzem o comprador a recorrer à forma tradicional, com inserção do cartão e digitação da senha. Nesse momento, segundo a Kaspersky, o vírus cria uma conexão falsa. Em vez de o sistema de pagamento se comunicar com a instituição financeira, envia as informações diretamente para os criminosos e faz uma compra fantasma. O indício do golpe são pagamentos duplicados na fatura. O esquema foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo em janeiro deste ano e está em prática desde novembro do ano passado, mas não havia detalhes sobre as vítimas. O responsável pela fraude é a gangue de cybercriminosos chamada Prilex. A Kaspersky afirmou que foi a primeira vez em que alguém deu um nó nesse formato de transação. Outra novidade descoberta pelos pesquisadores da Kaspersky foi que o golpe afeta apenas maquininhas com fio, já que a invasão ocorre no computador, onde há mais vulnerabilidade do que no sistema da maquininha. O golpe começa com a visita de um cybercriminoso ao estabelecimento. Para agendá-la, o estelionatário se passa por um representante da empresa de maquininhas ou de outra prestadora de serviços. Nessa ocasião, o criminoso checa se o computador tem antivírus de baixa qualidade, programas desatualizados ou piratas e outras vulnerabilidades. Caso sim, ele instala na máquina o malware, que executa o golpe. Esse é um dos motivos pelos quais a gangue Prilex visa lojas de shoppings e postos de gasolina. As pequenas e médias empresas têm menor orçamento para construir defesas robustas e tendem a recorrer mais a programas gratuitos ou piratas, segundo o chefe de pesquisa da Kaspersky, na América Latina. E a seguir, balanço da Black Friday decepciona mercado com vendas quase 16% menores do que no ano passado. E ainda, confirmada em São Paulo, greve do metrô, trens da CPTM, funcionários da Sabesp, Fundação Casa e professores da rede estadual. Os funcionários do metrô de São Paulo, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, da Sabesp e a Companhia de Saneamento Básico do Estado vão entrar em greve amanhã. A paralisação de 24 horas vai começar daqui a pouco, à meia-noite. O objetivo é impedir o plano de terceirização e a privatização das estatais, que são consideradas as 3 maiores empresas públicas de São Paulo. Os profissionais de educação da rede estadual e funcionários da Fundação Casa também decidiram participar do movimento. Com a confirmação da greve, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, determinou ponto facultativo nesta terça em todos os serviços públicos da capital. Ele ainda acionou a justiça contra o movimento. E o Tribunal Regional do Trabalho atendeu parcialmente o pedido. Foi determinado que 80% dos funcionários deverão trabalhar no horário de pico. Já no restante do dia, 60% do efetivo. Para trabalhar dessa forma,
Os funcionários pediram catraca livre, mas Tarcísio negou. E se não cumprirem a determinação da Justiça, caberá multa diária de R$ 700 mil ao Sindicato dos Metroviários e de R$ 600 mil ao dos ferroviários. O governador alertou que, se alguém não cumprir as ordens da Justiça, haverá punições individuais. E para quem tem veículo particular, é bom saber que o rodízio estará suspenso amanhã. A Polícia Civil concluiu que houve sabotagem no sistema elétrico que provocou falha na linha 9 Esmeralda de trens, quando os ferroviários e metroviários de São Paulo fizeram greve no último dia 3 de outubro. A conclusão será levada agora para análise do Ministério Público e do Poder Judiciário. Hoje é o dia da Cyber Monday, é a xepa da Black Friday, com os chamados descontos dos descontos. Mas quem quiser fechar negócio tem apenas até a meia-noite para comprar pela internet. Os números da data oficial decepcionaram o mercado. A Black Friday já é uma data que os brasileiros aguardam ao longo do ano para realizar as compras com os famosos descontos. Contudo, na última sexta-feira, os resultados surpreenderam de forma negativa tanto os lojistas quanto os empresários. O balanço parcial da Black Friday apontou que o número de pedidos foi de cerca de 16% menor do que o registrado em 2022. Embora durante a noite de quinta-feira, que antecedeu ao evento, o fluxo de vendas chegou a crescer quase 20% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente movido pelo impulso de ações promocionais de varejistas. Contudo, logo após as 2 horas da manhã de sexta, a demanda sofreu uma queda. A data não animou como nos anos anteriores e os clientes não exageraram nas compras. E os preços ainda seguem pouco convidativos por conta do impacto da inflação. O esquenta Black Friday, que ocorreu semanas antes do evento do varejo, já mostrou a temperatura mais morna da data. Segundo dados da Neurotrust, uma empresa especialista em dados sobre e-commerce, o faturamento online nos primeiros 15 dias de novembro teve queda de quase 7% em relação a 2022, para aproximadamente R$ 7 bilhões. Os dados mostram que o consumidor está concentrando menos as compras na data oficial da Black e, em vez disso, tem distribuído os gastos durante um mês, como esquenta Black Friday ou Black November. Isso explicaria por que os resultados da quinta foram melhores que os da sexta. Os itens mais desejados pelos consumidores deste ano foram os eletrônicos, que registraram quase 38% das intenções de compra, seguido dos smartphones, eletrodomésticos, games, TVs e notebooks. Também apareceram no ranking produtos para casa e cozinha, peças para computador e calçados. O e-commerce brasileiro também registrou queda no número de vendas e faturamento. Da 0 hora de quinta-feira às 23 horas e 59 minutos de domingo, foram realizados um total de cerca de 8 milhões de pedidos, uma queda de 16% em comparação ao mesmo período de 2022. Em linha com o levantamento, dados preliminares recebidos pela Nielsen Ebit, uma plataforma que avalia a movimentação do comércio online, as vendas da Black Friday 2023 apontam para um cenário de retração no e-commerce como um todo. Números prévios recebidos no último sábado mostram que a quinta e a sexta-feira registraram faturamento negativo de 2 dígitos na média do mercado. Os consumidores alegam que a demora e falha na entrega de produtos foi o que mais contou com a diminuição nas compras. Segundo o site Reclame Aqui e o Procon, o atraso é o problema mais recorrente e ocupou 17% das reclamações. Outros motivos de questionamentos que chegaram ao Procon foram mudanças de preço ao finalizar a compra, pedido cancelado após a finalização do processo, produto ou serviço entregue diferente do pedido, incompleto ou danificado. Outro ponto levantado na reportagem foi a quantidade de fraudes para o comércio online. Só este ano, houve 6.800 tentativas de fraudes
entre as 0 hora e 18 horas de sexta-feira. Esses golpes representam um prejuízo de 10 milhões de reais. A Black Friday registrou a primeira queda da história no ano passado e este ano, de 2023, a retração dos gastos dos consumidores mantém os índices nada animadores para as empresas. Começando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores estão na expectativa por divulgações importantes nos próximos dias, com destaque para indicadores no Brasil, do PIB dos Estados Unidos e dados de inflação. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,02%, cotado em R$ 4,89 na venda. A Bolsa de Valores também fechou em alta de 0,17% aos 125.732 pontos. A próxima quinta-feira será o último dia para os empresários depositarem o dinheiro da primeira parcela do 13º na conta dos trabalhadores. A maioria já fez os seus planos, comprar presentes ou acertar as contas. O pagamento do 13º salário deve injetar 291 bilhões de reais na economia brasileira, segundo estimativas do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Esse valor representa 2,7% do produto interno bruto do país e deve ser pago a todos os trabalhadores formais, inclusive aos empregados domésticos. O 13º salário costuma ser pago em 2 parcelas. A primeira no dia 30 de novembro e a segunda no dia 20 de dezembro. E com essa primeira parcela já batendo a porta, muita gente já tem planos de como gastar esse valor. Vamos ver. Quais são os seus planos para esse 13º salário? Fazer minhas compras do final do ano, pagar algumas contas também, mais isso, e comprar presente, claro. Pagar a IPVA, seguro da casa, os impostos aí do início do ano. Todo o 13º, então, está destinado a pagar os boletos, é isso? Exatamente. Não vai sobrar nada? Creio que não. Olha, já está até uma parte gasta já, né? Mas, porque algumas contas que eu já tinha. E a outra parte eu tô comprando no shopping mesmo, comprando presentes. Planos para o 13º salário? Pagando o casamento. Oh. Então já está comprometido. Foi tudo embora já. Vai dar nem para fazer uma comprinha de final de ano? Não, essa vez não vai dar. Mas tá bom, né? Tá feliz? Tá ótimo, tô feliz. O tempo médio de concessão dos benefícios do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, caiu para 57 dias. Os dados do Boletim Estatístico da Previdência Social do mês de setembro mostraram que esse foi o menor nível dos últimos 3 anos. Em outubro do ano passado, as pessoas precisavam esperar 100 dias por uma resposta, mas ainda que o número atual seja favorável, ainda precisa de um ajuste, porque a lei prevê que seja no máximo de 45 dias. E quando o assunto é empreendimento, é bom prestar atenção no sucesso do primeiro restaurante para cachorros aberto na Itália. Os clientes de 4 patas são recebidos com um cardápio cheio de guloseimas, elaboradas por um nutricionista veterinário. Abre o primeiro restaurante para cachorros na Itália. Aqui, os leais bichos de estimação têm o próprio cardápio e comem à mesa com os donos. Para determinar os ingredientes adequados, o chefe do restaurante, que trabalhou anteriormente como treinador de cães, afirma que o menu foi elaborado com um nutricionista veterinário. Creato in modo molto simile a quella dell'uomo, no? Un po' una composizione che chiaramente abitualmente. O cardápio foi criado de forma semelhante ao cardápio de humanos, uma composição que podemos comer normalmente. É claro que tentamos condimentá-lo sem usar temperos, sais ou óleos, tentando transformá-lo em uma refeição cozida com uma apresentação gourmet. Aqui, a equipe atenciosa mostra as pessoas e os animais de estimação às suas mesas e pergunta se os clientes peludos de 4 patas gostariam de um ovo cozido com purê de ervilhas e queijo fontina ou até um peixe simples com ricota e abobrinha. Não se ouve um latido sequer. Os convidados se concentram em suas tigelas, sentados em cobertores de lã,
ao lado das mesas de seus donos. Desde a inauguração, o Fiuto tem recebido uma média de 6 a 10 cães todas as noites durante a semana e de 10 a 15 cachorros aos sábados e domingos. O preço por cabeça pode chegar a até 20 euros, o equivalente a R$ 106, dependendo do tamanho do animal. E a seguir, ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, diz que o presidente ainda não decidiu se vai aceitar convite para a posse de Javier Milei da Argentina. E também saiu a regulamentação da lei que prevê igualdade salarial entre homens e mulheres na mesma função. O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, quer o presidente Lula na cerimônia de sua posse. O convite foi feito neste fim de semana ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A reunião do ministro Mauro Vieira com Diana Mondino, deputada eleita e chanceler designada pelo presidente da Argentina, Javier Milei, foi realizada no Palácio do Itamaraty na tarde de domingo. No encontro, os dois conversaram sobre a relação comercial estratégica entre Brasil e Argentina e sobre o desenvolvimento do acordo entre Mercosul e União Europeia. Além disso, a chanceler entregou uma carta-convite para que o presidente Lula participe da posse de Milei no dia 10 de janeiro. Falamos das negociações externas do Mercosul. Falamos também sobre a ampliação e aprofundamento das decisões do Mercosul, tema em que temos coincidência, porque queremos um Mercosul maior e melhor para beneficiar a integração regional. E estabelecemos, então, esse primeiro contato, que é muito importante para que nos conheçamos. Então, foi uma grande ocasião e um gesto dela de querer ser portadora pessoal desta carta do presidente. Então, foi uma reunião produtiva em que discutimos vários temas. A relação entre Lula e Javier Milei é marcada por críticas do presidente eleito na Argentina contra o presidente brasileiro. Tanto que, assim que saiu o resultado da eleição na Argentina, Lula parabenizou o novo governante sem citar o nome de Milei. Logo depois disso, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, disse que Lula só ligaria para Milei depois que o argentino pedisse desculpas pelas ofensas gratuitas. Neste meio tempo, o ex-presidente Jair Bolsonaro ligou para Javier Milei e confirmou que vai comparecer à posse no mês que vem. Agora, diante do aceno do governo argentino com o convite para que o presidente Lula compareça ao evento de posse, o ministro da Secretaria das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que não há qualquer desconforto nesta situação. O que foi dito durante a campanha é uma coisa, o que acontece durante o governo é outra. Eu não sei qual será, como eu disse, se o presidente poderá ir ou não. Ele estará chegando de uma longa visita ao exterior e terá a cúpula do Mercosul no Brasil. Não tenho resposta, não posso responder. O que eu posso dizer é que existe entre o Brasil e a Argentina uma relação muito forte, muito importante. O presidente Lula tem dito que o importante é o interesse nacional e o projeto nacional. É isso que vai guiá-lo na relação com a Argentina e com todos os países. Apenas uma correção dessa reportagem. A repórter disse que Javier Milei toma posse como presidente da Argentina no dia 10 de janeiro. Errado, pedimos perdão pelo erro. Javier Milei toma posse no dia 10 de dezembro em Buenos Aires e provavelmente o presidente Lula esteja retornando de viagem. Ele que saiu com destino ao Catar e passará por outros países. Pelo erro, pedimos perdão. O Tribunal Superior Eleitoral começou hoje a nova edição do teste público de segurança da urna eletrônica. Essa é mais uma etapa de verificação para garantir que as eleições municipais do ano que vem serão transparentes e seguras. Os testes vão até a próxima sexta-feira. Até lá, diversos hackers, programadores e peritos da Polícia Federal
tentarão invadir o sistema da urna. E o objetivo é descobrir se existem falhas no sistema de votação. Uma pesquisa da Microsoft constatou que funcionários chegam a gastar 2 dias inteiros por semana participando de reuniões e enviando e-mails. A plataforma monitorou no primeiro semestre de 2023 a atividade de 31 mil colaboradores que utilizam as ferramentas disponibilizadas pela empresa. Geralmente são aplicativos usados de forma online na rotina de trabalho. A conclusão é de que 25% dos usuários mais ativos dos produtos da Microsoft gastam em torno de 8,8 horas por semana lendo e escrevendo e-mails. No caso das reuniões, são mais de 7,5 horas. O intuito inicial da reunião parece ter perdido o sentido, principalmente após a pandemia, segundo uma especialista em saúde mental para a alta performance. Na visão da profissional, o momento perdeu o caráter principal de unir a criatividade e a capacidade analítica das pessoas para resolver problemas. No lugar disso, as reuniões estão cada vez mais improdutivas por causa do excesso. Para a especialista, as reuniões passaram a ser encaradas como um peso durante o dia a dia e impactam na produtividade. As pessoas começam a ver as agendas sequestradas por uma série de reuniões e passam a não enxergar o valor daqueles encontros para o dia de trabalho. Sentem que o próprio tempo e a energia não estão mais nas mãos delas. Isso afeta a autoestima e a capacidade de se engajar nas demandas. E questiona se você não tem clareza do propósito daquela reunião, como é que vai se comprometer a emprestar seus melhores talentos naquele momento. Conforme a pesquisa, nem as lideranças escapam dos efeitos do acúmulo de e-mails e reuniões. 64% dos entrevistados dizem não ter tempo e energia para se dedicar ao trabalho, com 3,5 vezes mais probabilidades de enfrentar problemas para desenvolver o pensamento estratégico. O tempo gasto de maneira desproporcional também é uma responsabilidade do líder, de acordo com um consultor de design como cultura e estratégia para a inovação. Para ele, muitos gestores não sabem se posicionar de maneira adequada à realidade de determinada empresa. Como resultado, acabam deixando de lado missões importantes. Uma delas é a de tomar frente do processo de organização que antecede o momento da reunião. De acordo com o consultor, as lideranças devem ser capacitadas para construir uma mentalidade estratégica e uma boa comunicação que as tornem capazes de direcionar o tempo para atividades de alta qualidade, como tomada de decisões. Um professor de produtividade que participou da pesquisa concorda que os líderes devem assumir uma conduta mais ativa. No entanto, não existe uma receita pronta sobre quando e a hora certa de convocar uma reunião. Vai depender da natureza do trabalho e do momento. A maneira como gastamos o nosso tempo também é resultado do que decidimos dar atenção no trabalho. O decreto sobre igualdade salarial de homens e mulheres foi regulamentado. A portaria está no Diário Oficial da União desta segunda-feira. A portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta a igualdade salarial entre gêneros, foi assinada pelo ministro Luiz Marinho. Segundo a publicação do Diário Oficial, a norma, que começa a valer a partir de 1º de dezembro, também deve estabelecer critérios para funções iguais. O Ministério do Trabalho deve elaborar o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios, com informações obtidas pelo E-Social e pelo portal Emprega Brasil, e a pasta vai publicar os dados nos meses de março e setembro de cada ano. O objetivo é que, se alguma desigualdade salarial e de remuneração for observada, o empregador faça um plano de mitigação dessa diferença. Esse plano precisa conter as ações a serem executadas, além de ser entregue à entidade sindical da categoria. O prazo total será de 90 dias.
Também está prevista a inauguração de um canal de denúncias para discriminação salarial e de critérios remuneratórios. O canal vai ser disponibilizado no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. O decreto afeta empresas com 100 ou mais empregados que tenham sede, filial ou representação no Brasil. A regulamentação do decreto ainda prevê a divulgação de um relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios nas páginas de internet e redes sociais das empresas, que deverá ser disponibilizado para seus empregados, colaboradores e público em geral. É difícil conhecer alguém que não se sinta bem quando está em contato com a natureza. Agora existe até mesmo uma explicação. Um pesquisador do Instituto de Recursos Naturais da Finlândia liderou um estudo mostrando que o convívio com a natureza ajuda a melhorar o sistema imunológico e a mente das crianças. Em um mundo cada vez mais digital e acelerado, é fácil se afastar do poder restaurador da natureza. No entanto, estudos científicos recentes confirmaram o que muitos de nós já sabíamos: o contato com ela traz benefícios significativos para a saúde, tanto física quanto mental. Além das telas, quem convive com crianças e adolescentes sabe que, atualmente, um dos grandes problemas é a falta de atividade ao ar livre. Incorporar essas atividades e momentos de conexão com a natureza em nossa rotina diária é algo tão importante que isso alerta até mesmo a estrutura cerebral, aumentando a massa cinzenta no córtex pré-frontal, região envolvida no planejamento, na regulação das ações e no desempenho cognitivo. Alguns dos benefícios desse contato passam pela melhora no sistema imunológico, já que aumenta a atividade das células desse sistema e fortalece nossa capacidade de combater doenças. Por ser um ambiente tranquilo e sereno, estar na natureza ajuda a reduzir os níveis de estresse e promove um equilíbrio hormonal mais saudável. Estudos mostram que a exposição à natureza diminui os sintomas de ansiedade e depressão, proporcionando uma sensação de calma e tranquilidade. Caso seja possível e o orçamento familiar permita, os especialistas afirmam que o ideal seria as famílias fazerem ao menos uma viagem rápida por mês, justamente para melhorarem a vivência e integração dos membros daquele núcleo. Brincar ao ar livre, interagir com o meio ambiente e testar limites em atividades nunca realizadas ainda fazem com que as crianças aperfeiçoem suas habilidades psicomotoras, estimulando diretamente o seu desenvolvimento integral, sem falar na reconexão entre pais e filhos. E ainda hoje, 835 mortes dão ao Brasil a liderança do ranking mundial de mortes causadas por raios. E ainda, no Pan-Americano realizado no Chile, o país saiu como campeão com mais que o dobro de medalhas conquistadas pelos Estados Unidos, que ficaram em segundo lugar. A Ucrânia vem utilizando drones no combate ao avanço da Rússia em seu território. E a guerra de drones do país europeu esbarra em um obstáculo: a falta de cooperação da China. Vendidos como utilidade civil, os equipamentos se tornaram armas cruciais para os dois lados envolvidos no conflito. Cercado de recintos repletos de pilhas de munições, de fragmentação e bombas termobáricas semi-prontas, um soldado da 92ª Brigada Mecanizada da Ucrânia trabalhava recentemente na parte final de uma mortífera cadeia de fornecimento que se estende de fábricas na China até este porão, a 8 quilômetros das linhas de frente da guerra contra a Rússia. É neste local que soldados ucranianos transformaram drones de lazer em armas de combate. Em uma mesa atulhada e desorganizada, o soldado acopla uma bateria modificada a um quadricóptero para que ele pudesse voar mais longe. Posteriormente, pilotos pendurariam
Com a abraçadeira, um cartucho de fabricação caseira, a parte de baixo dos drones, e então explodiriam os dispositivos, arremessando-os contra trincheiras e tanques russos, transformando-os em mísseis guiados por humanos. Os veículos aéreos não tripulados têm sido tão eficazes em combate que a maioria dos rotores e carenagens que lotavam esta oficina no porão seria usada até o fim de semana. Encontrar novos fornecedores se tornou um trabalho em tempo integral. Mais do que qualquer outro conflito na história humana, o combate na Ucrânia é uma guerra de drones. Isso ocasiona uma crescente dependência de fornecedores dos vantes, especialmente da China. Enquanto Irã e Turquia produzem drones militares grandes, usados pela Rússia e pela Ucrânia, os drones comerciais baratos, que se tornaram onipresentes na linha de frente, vêm principalmente da China, a maior fabricante mundial desses equipamentos. Isso deu à China uma influência furtiva numa guerra que é travada em parte com eletrônicos comerciais. De acordo com os ucranianos, levaram em conta todos os tipos de drones e os reformaram para transformá-los em armas. Eles ainda têm que encontrar novas maneiras de manter seus fornecimentos e continuar inovando nos aparelhos. Mas esses esforços têm esbarrado em mais dificuldades, à medida que os chineses diminuíram suas vendas a partir de 1º de setembro deste ano, quando novas regras de exportação de componentes de drones passaram a vigorar na China. 835 pessoas morreram atingidas por raios no Brasil nos últimos 10 anos. A maioria das mortes aconteceram nos estados do Pará e do Amazonas. O estudo feito pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos teve como objetivo analisar o impacto dos raios no país na última década. De acordo com os idealizadores do levantamento, o número de mortes provocadas por raios tem relação principalmente com o acesso à informação e a conscientização da população sobre os riscos de ficar exposto a raios. Até por esse motivo, os estados com menor PIB tendem a registrar o maior número de vítimas por raios, pois quanto maior o PIB, maior o grau de informação da população e entendimento sobre os perigos das descargas elétricas. As principais vítimas de raios e descargas elétricas moram em zonas rurais e a grande maioria foi atingida dentro de casa ao entrar em contato com objetos ligados à rede elétrica ou telefônica. No ano passado, o Brasil registrou uma queda no número de pessoas mortas por raios. Por outro lado, os dados de descargas elétricas atmosféricas registradas no país têm aumentado e o Brasil se tornou campeão mundial de incidência de raios, com cerca de 78 milhões de descargas elétricas por ano. Assim, os dados são alarmantes e considerados altos em relação aos outros países do mundo. De acordo com o estudo, a cada 50 mortes por queda de raios ou descarga elétrica, uma acontece no Brasil. Dados que fizeram com que o país se tornasse o segundo da América Latina com o maior índice de mortes causadas por raios, somente atrás do México, e o 7º com mais casos no mundo. O número de mortes em solo brasileiro é o dobro do número de mortes na República Democrática do Congo e o triplo do número de mortes nos Estados Unidos, por exemplo, 2 países que aparecem logo após o Brasil no ranking mundial. Além das mortes das pessoas, foram registradas 3.262 mortes de cabeças de gado causadas por descargas elétricas na última década. A maioria das mortes aconteceram no estado do Mato Grosso, onde foram perdidas 477 cabeças de gado. Em seguida, vem São Paulo com 416 e Mato Grosso do Sul com 338 óbitos. O Ceará aparece em último, com 23. O astro português Cristiano Ronaldo do Al Nassr deu um show de fair play durante uma partida. Isso porque após o árbitro da partida assinalar um pênalti em cima dele, o jogador prontamente se levantou dizendo que não havia acontecido nada.
Um ato de fair play envolvendo Cristiano Ronaldo marcou o início dos jogos entre Al Nassr e Persépolis pela Champions League da Ásia. No primeiro minuto de jogo, o craque português recebeu um passe dentro da área e caiu no chão após disputa com o zagueiro. O árbitro da partida marcou o pênalti, mas o próprio atacante sinalizou que não sofreu a falta. Assim que foi marcada a penalidade, Cristiano Ronaldo logo se levantou, fazendo um gesto de negativo com os dedos, sinalizando que a falta foi mal assinalada. Depois de receber o aviso do atacante português, o árbitro da partida foi ao VAR para ver o lance e anulou a marcação. Após uma rápida ida ao monitor, Manning, de fato, cancelou o pênalti, dando sequência à partida com cobrança de falta a favor do clube visitante. Cabe ressaltar que não foi aplicado o cartão amarelo ao português por possível simulação no lance. Os atletas do Persépolis ainda aplaudiram Cristiano, agradecendo o camisa 7 pelo gesto de esportividade. A partida entre Al Nassr da Arábia Saudita e Persépolis do Irã ficou só no empate por 0-0. Mas mesmo assim, a equipe do astro português se garantiu na primeira colocação do Grupo E da Champions Asiática, com 4 vitórias e 1 empate em 5 jogos. E o Brasil fez história nos Jogos Pan-Americanos. Pela 5ª vez consecutiva, o país terminou no topo do quadro geral. Dessa vez com 343 medalhas, mais do que o dobro dos Estados Unidos, que ficou com o 2º lugar no geral. Jamais na história o hino nacional brasileiro tocou tantas vezes quanto nesta edição de Pan-Americanos, disputado em Santiago, no Chile. O verde e amarelo coloriu de vez o país andino e encantou toda a América. Foram 156 medalhas de ouro, 98 de prata e 89 de bronze. Um total de 343 medalhas. O nadador carioca Douglas Matera, que tem deficiência visual, foi um dos destaques que mais contribuíram para essa façanha. Ele deixou esta edição como o maior colecionador de ouros brasileiro, com 8 medalhas douradas. Neste domingo, atletas brasileiros do ciclismo e do badminton foram ao pódio e receberam 11 medalhas, 5 ouros e 6 pratas, cena que acabou se tornando rotina durante os 10 dias de competições. A brasiliense Daniele Souza foi uma das estrelas. Ela venceu no badminton e levou a medalha de ouro para casa. Os norte-americanos até que tentaram, mas não chegaram nem perto de ameaçar a liderança do Brasil no quadro geral. A campanha brasileira deste ano superou a mais vitoriosa até então, registrada nos Jogos de Lima em 2019, onde o Brasil conquistou 308 pódios. O chefe do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, classificou o resultado como extraordinário. O dirigente é bicampeão paralímpico de futebol de cegos e já foi eleito o melhor jogador do mundo em 1998. O comitê ainda ressaltou o bom desempenho de atletas jovens na competição. Ao todo, os novatos garantiram mais de 100 medalhas, o que deixa evidente que nas próximas edições de Jogos, o Brasil continuará conquistando medalhas. Neste ano, a delegação brasileira viajou para o Parapan de Santiago com 324 atletas, sendo 190 homens e 134 mulheres, que representam 24 estados brasileiros em 17 modalidades diferentes. Agora a expectativa são os Jogos Paralímpicos de Paris. O comitê espera que o Brasil repita a campanha de superação alcançada em Santiago e no ano que vem registre o melhor resultado de todos os tempos desde a primeira participação do Brasil, em 1972. Foi realizada no Rio Grande do Sul a 7ª Conferência Global Parlamento e Fé, com temas como religião, política e sociedade. Um dos participantes do evento
foi o deputado federal do União Brasil de São Paulo, Davi Soares. Entre os dias 23 e 25 de novembro, centenas de parlamentares e executivos de mais de 15 nações participaram da 7ª Conferência Global Parlamento e Fé, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O evento reuniu palestrantes de renome internacional para discutir temas relacionados à política, religião y sociedad. Nos dimos cuenta que el gran problema que hay es que toda la gente en los países está dividida y peleada. Los partidos están divididos dentro de sus partidos, entre comunidades religiosas, entre comunidades étnicas, y lo que creemos nosotros que el secreto para cambiar nuestras naciones es una palabra que se llama reconciliación. Y para eso hacemos estas conferencias, para generar conciencia en muchos políticos de que si no hay reconciliación, nuestras naciones no tienen destino. Nós ali estamos entendendo qual é a prioridade de nós parlamentares cristãos. Cuidar da criança, cuidar do aflito, cuidar da viúva. E a gente leva tudo isso para o Congresso Nacional. Nós temos a Constituição, que é o nosso livro máximo na legislação, mas nós somos guiados também pela Bíblia Sagrada. Painéis voltados a cenários políticos e econômicos, desafios para parlamentares cristãos, inovação e violência contra a mulher estiveram entre os debates. Não simplesmente falar que Cristo é o Senhor, que é a coisa mais importante, mas falar que aquilo que a mensagem do Evangelho é trazer justiça social, trazer melhoria e principalmente trazer cuidado com o dinheiro público, que muitas vezes o parlamento é tido como displicente, mas na verdade o parlamento trabalha com as políticas do governo que está no poder. Então, é importante que essa mensagem, que temos feito progresso nas defesas da pauta da vida, desde a sua concepção, da família tradicional, de questões que já são consolidadas no público brasileiro, digamos assim, na população brasileira, sejam estendidas aos colegas vizinhos da América do Sul. É muito importante, primeiro, que nós estamos unindo aqui parlamentares de diversos países que trazem, né, a sua realidade local e como a gente pode usar como exemplos positivos ou negativos quando a gente fala de contexto de política pública, de implemento dessa política pública. Anfitriã do evento, a deputada estadual Eliana Bayer destaca a importância dessa troca de experiências. Essa conferência ela tem como título Unindo Nações, Reconstruindo o Mundo. Nós só poderemos reconstruir tendo muito debate, muito diálogo, muita construção. Nós vivemos num tempo que as coisas estão tão difíceis, guerra, desastres naturais, onde as pessoas precisam cada vez mais falar, construir, debater no campo das ideias. E aqui foi plantada uma semente que vai gerar frutos aí para frente. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.